Podcast relevante, um bate-papo. Então, peço desculpa a você. A gente vai, aula que vem nós vamos ter crônicas, né? Primeira e segunda crônicas, se não me engano. Primeira e segunda crônicas e Esdras. Primeira e segunda crônicas e Esdras. Aí na outra aula é Neemias e Esther. Temos 2 aulas e mais a prova. 2 aulas pedagogicamente falando e uma prova. Tá bom? Bem, gente, boa noite a todos. Aqui nós temos um resumão do livro de 1 Reis, ok? Obviamente, 2 Reis continua esse assunto aqui, eu acho que até o capítulo 9, acho que continua, né? Aqui nós temos um resumão, né, que é Salomão sucede a Davi. Nós temos ali Davi passando, vamos dizer assim, passando a faixa para seu filho, Salomão, né? E passando a faixa para o seu filho Salomão, da mesma forma que Moisés passou para Josué, Davi passa para Salomão, já velho, e o velho é 70 anos, né? A gente falou na aula passada que ele morreu cedo, morreu novo, para padrões bíblicos, né? Padrões bíblicos, ele morreu novo, Davi. Depois nós temos do capítulo 3 e o capítulo 4, vamos dizer assim, vamos dizer que do 3 até o 8, vamos dizer que é a parte boa, ou a fase boa de Salomão, né? Salomão pede a Deus sabedoria, né? E aqui eu tenho relatos da sabedoria de Salomão e tudo que ele conquistou com essa fase, né? Aqui Salomão constrói o templo, o famoso templo de Salomão, e aqui começa a queda de Salomão, capítulo 9 ao capítulo 11. Do 12 a 16 há uma divisão, um racha, e Israel divide-se ao meio. 10 tribos vão para um lado e 2 tribos vão para o outro. 10 tribos ficam com Judá e 2 tribos com Israel. E aqui nós temos os reis israelitas e seus profetas. Ali fala sobre Elias, né? Eliseu. Muito bem. Então vamos começar aqui baseado na apostila, né? Aqui é um resumão para vocês terem algum material extra, né? Apesar de que a apostila é bem ampla, mas eu gosto sempre de dar alguma coisinha a mais para vocês, porque a gente tem um objetivo. E o que eu vou falar aqui, ele não desfaz do que a apostila apresenta, mas eu quero falar para vocês o seguinte: eu tenho um pensamento da seguinte forma: eu não quero que vocês aprendam apenas o conteúdo que está na apostila, eu quero que vocês aprendam a estudar a Bíblia. Porque a apostila, ela vai ter um conteúdo muito bom, mas se vocês aprenderem a estudar a Bíblia, com o tempo, vocês não vão depender de apostilas, vocês vão poder fazer estudo por si próprios. Então por isso que a minha aula é participativa, eu quero que vocês falem mesmo, eu quero ouvir vocês, eu quero que vocês falem besteira mesmo, quando eu falo besteira, né? Eu tenho medo de errar. Erre mesmo, o negócio de errar é aqui. Não pode errar quando você está evangelizando, não pode errar quando você está discipulando. Aqui é lugar de errar, aqui é lugar de falar bobagem, no sentido de falar alguma coisa que estava fora, errar, aqui é lugar, ok? Então aqui é para falar mesmo. Eu prefiro que tenha muito mais alunos falando para eu ir acertando, do que às vezes eu chegar aqui e fazer um monólogo. Eu começar a falar, nem perguntar se alguém está entendendo, nem perguntar se alguém quer falar o que acha, qual a sua visão. É muito importante isso, ok? Então nós temos aí as informações básicas, né? Quem seria o autor, né, do livro de 1 e 2 Reis, né? E provavelmente, acredita-se na página 101, que teria sido o profeta Jeremias, ok? E se não foi o profeta Jeremias, provavelmente os livros de Reis tenham sido escritos por um profeta contemporâneo de Jeremias, antes do fim do cativeiro babilônico. Isso a gente vai ver aqui neste livro. A questão da data apresenta-se como algum momento da parte do século 6 a.C. Aqui, gente, é o que eu chamo de informações, não de formações. Se você estiver falando ou dando uma aula ou explicando alguma coisa, a pessoa não vai perguntar para você a data do livro de Reis, entende? Tipo aquela matéria da matemática que você nunca usou. Então, ela é importante como informação
E como que? Consulta, é material de consulta. Você consultar. Não é vergonha para nenhum teólogo não saber data de quando foi escrito. Escrito assim, normalmente a gente é bom saber de cara. Quem escreveu o livro de Lucas? Quem escreveu o livro de Atos? Atos? Não foi, não. Mas a verdade é que essa questão é importante se saber, mas o mais importante é o conteúdo, o conceito do livro, o que ele se aplica, ok? Então não fiquem preocupados, tem que decorar, não foi, Joaquim foi feito prisioneiro em 597 a.C., libertado 37 anos mais tarde, fazer um cálculo, escorregou caiu em 3, entendeu? Não se preocupa com isso não, é o conceito do livro. E o conceito do livro fala sobre Salomão e a queda, a divisão dos reinos. Se alguém perguntar assim, Alexandre, o que trata o livro de 1 Reis? A história de Salomão e a divisão dos reinos. E no finalzinho fala de Elias e Eliseu. Olha, resumi o livro. Acabou, podemos ir embora. Sobre as letrinhas, embora. Então é basicamente isso. O importante é você entender o conceito dos livros para que você possa ter uma visão panorâmica dos livros muito rápido. É você exercitar o seu poder de... Pastor José usa outra essa palavra. De resumo, é outra palavra. Síntese. Poder de síntese. E o segundo livro de Reis fala exatamente sobre a divisão. Explica, mostra a divisão das tribos, dos reinos. Tá? Vamos lá. O esplêndido reinado de Salomão. Davi já velho, entrando em dias, envelheceu prematuramente, porque contava apenas 70 anos. Seu filho Salomão tinha 19. Então aí, 19 aninhos. Se quiser colocar aqui, Davi com 70 e Salomão com 19 anos. Mais velho que Dom Pedro, quando começou a reinar. Vamos lá. A tentativa de Adonias, no sentido de conseguir o trono do pai, era natural, por ser um filho bem prestigiado por Davi. Porém, Davi escolheu Salomão, porque Deus falou para ele que ele ia fazer o tempo, ok? Essa rebelião de Adonias, filho de Davi, irmão de Salomão, exigiu ação imediata. E quem a tomou foi Natã, profeta. O profeta Davi percebeu que Salomão era o mais indicado para sucedê-lo e ele era o escolhido por Deus. Adonias viu logo que qualquer oposição seria inútil. Por causa dessa rebelião, Salomão foi coroado antes da morte de Davi. Salomão recebeu seu treinamento religioso por Natã, o profeta. Então, nós temos aqui Salomão sendo treinado por Natã. Então, quem foi que preparou Salomão, orientou Salomão, foi Natã. Esse sábio profeta o amava e lhe deu o nome de Gedidias, que significa querido de Deus. Salomão começou com seu esplendor de glória. Agora nós estamos mostrando aqui a parte boa de Salomão, né? A gente pode fazer aqui vamos dizer assim, a ascensão de Salomão, né? As partes boas, né? A coisa positiva de Salomão. Era esplendor sem submissão. E aí, como aconteceu com Saul, a vida de Salomão terminou no anticlímax. O seu coração não era todo fiel ao seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Então aqui nós temos a queda de Salomão e a divisão dos reinos. Seu reino de quase 100 mil quilômetros quadrados era de vezes maior que o reino que seu pai herdara. Muito importante, existem muitas histórias extras sobre Salomão. Não sei se vocês já ouviram falar. Existem histórias, existem lendas, existem, inclusive, uma das lendas, que não pode ser provada como história, é que Salomão teria estado, ou não o Salomão, mas representantes de Salomão, teria estado aqui na América do Sul, mais especificamente no Brasil, na África, na Amazônia. Existe história. Na minha pesquisa eu encontrei tudo que você possa imaginar. Até a Pedra da Gávea tem uma história envolvida com Salomão. Pesquisa que é muito curioso, mas é muita especulação, não é nada oficial, não é nada arqueológico, mas tem muita história engraçada. Tem também na questão lá na Amazônia, o Rio Solimões, né? Tem uma história lá que o Rio Solimões, porque seria
Na época que ele foi construir o templo, ele mandou navios para vários lugares e ali encontrou madeiras que só teria encontrado aqui. Tem toda essa história, é muita coisa. Outras loucuras que eu encontrei na internet sobre Salomão é a questão da maçonaria. E essa é a que eu mais acredito piamente, acredito sim, que possa ter envolvimento. E aí eu vou desagradar muita gente. Eu não vou nem fazer isso. O conhecido selo de Salomão, ele é um símbolo da maçonaria. Você já ouviu falar do selo de Salomão? Nunca ouviu falar do selo de Salomão? Vou fazer o selo de Salomão com você. Vocês têm certeza que querem que eu faça aqui? Ainda bem que não é ao vivo, né? O selo de Salomão é assim, ó. Vê se vocês conhecem o selo de Salomão. Conhece o selo de Salomão aqui? Conhece? Conhece? E se eu fizer isso aqui, vocês conhecem? Bem, estrela de Davi nunca foi de Davi, ok? Não existe nenhuma prova arqueológica, não existe nenhuma prova que a estrela de Davi era de Davi. A estrela de Davi é conhecida na arqueologia como selo de Salomão. Está intrinsecamente ligada com a maçonaria. Um dos maiores símbolos da maçonaria é a estrela de Davi com o Salomão em cima. Porque Salomão, quando ele se afastou de Deus, quando Salomão se afastou de Deus e foi a outros deuses, muitas influências dos outros deuses estavam envolvidas. Você não está proibido de usar seu cordão, seu pingente não, tá gente? Só estou mostrando para vocês que às vezes um símbolo que você acha que é cristão, ou evangélico, ou gospel, ou, sei lá, até sagrado, algumas pessoas até usam como um símbolo sagrado, ele é um selo que Salomão teria utilizado. E ele é utilizado na maçonaria, ok? Vocês podem pesquisar que tem um símbolo antigo, do século XVI, que é exatamente Salomão, com a estrela, e aí ele é conhecido como o selo de Salomão, não a estrela de Davi. Com o tempo chamado de estrela de Davi, né? Mas nós cremos na Bíblia Sagrada, porque se a gente for muito na cabeça dos arqueólogos, nós vamos ver muita loucura, dizendo, por exemplo, que Davi não foi um grande rei, não foi esse rei todo, que Davi teria sido apenas um líder de uma tribo, né? Não teria sido um rei tão poderoso como era, né? Mas a gente tem que entender que uma coisa é a fé, outra coisa é a busca da ciência para tentar desfazer da Bíblia Sagrada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu gosto de ficar com a Bíblia, como diz o pastor Gisele, ficar com o que está na Bíblia. Aí não tem falha, não tem erro, não tem problema. Ok? Vamos lá. Salomão, homem notável e bom, cresceu sob a sábia orientação de Natã. Seu reino foi bem sucedido, o povo clamou com alegria, inicialmente foi muito bem. Salomão está sentado no trono do reino, a ordem de seu pai era cheia de promessas, a escolha de sabedoria, uma escolha divina. Seu gabinete foi o maior de Israel. Sua grande tarefa foi a construção do templo. Grande soma de dinheiro foi gasta para erguê-lo. O culto de inauguração revestiu-se de sublimidade. Seu reino atingiu, depois de 400 anos, vastas dimensões esboçadas por Josué. A riqueza e a glória do rei Salomão fizeram com que a rainha de Sabá ficasse fora de si. Sua beleza pessoal é descrita em Salmos 45, então ele não era feio, olha aí. Sua ardente afeição pode ser vista nos cânticos que tem o seu nome. Então era um cara apaixonado, era um cara que era um poeta, né? Agora, interessante a gente ressaltar aqui para os irmãos, é que Salomão teve livros na Bíblia. Já parou para pensar nisso? Camarada, terminou seu reino, não terminou bem não. O final da história dele não foi muito boa não. E nem vou colocar aqui, saber perguntar se Salomão foi para o céu ou não. Mas uma coisa eu sei, os livros de Salomão foram para a Bíblia. Então, a gente entende, né? E se você for ver lá no livro de, se eu não me engano, no livro de Hebreus, fala sobre os heróis da fé, e Salomão, se eu não me engano, está lá nos heróis da fé. Hebreus 11, se eu não me engano. Então, a gente crê que ele realmente foi salvo, mas ele fez muita bobagem, ele teve mais bobagem, então, melhor, as bobagens dele refletiram mais do que a grandeza dele. Tá? Aí a gente vê o seguinte, só um instante aqui. Salomão, página 104. Salomão, homem fraco e faltoso. Diferente do seu pai, Davi, ele tratou Adonias com crueldade. Lembrei agora o que eu ia falar. Lembrei.
antes de voltar aqui. A gente vai falar agora sobre a queda de Salomão, né? Que é a queda de Salomão. Então olha só que interessante, a minha leitura bíblica de hoje foi, coincidentemente, foi Deuteronômio 17. Abram lá. Coincidente, olha que coincidência, jesuicidência. Pode ler, José, por favor. Do 14 até o 20, por favor. Olha que interessante. E tentem colocar no contexto de Salomão. Olha que interessante. Pode ler, José, por favor. Do 14 ao 20, por favor. Deuteronômio 17, do 14 ao 20. Deveres do rei. Depois que vocês entrarem na terra do Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, tomarem posse dela, e depois que tiverem morado lá por tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro, somente o israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército, também não mandará homens ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso levaria a abandonar a Deus. E também não juntará para si muita prata e ouro. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus que está no livro guardado pelos sacerdotes levíticos. Ele deverá ficar com essa cópia de todos os dias da sua vida verá a lei, para que aprenda a temer o Senhor, nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente todos os reis e a todos os mandamentos. Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros e cumprirá fielmente todas as leis. Assim reinará muitos anos e seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Olha que interessante, olha que curioso. E por acaso a minha leitura bíblica caiu isso hoje. Sim. Olha que interessante, aqui a descrição exata de Salomão. Olha, eu sou capaz até de dizer o seguinte, sou capaz de afirmar praticamente que Davi leu esse versículo, esse capítulo para Salomão. É uma profecia aqui, descrevendo, não deve ter muitas mulheres, não deve ter muitos cavalos, não deve se preocupar com a questão do ouro, né? Para o seu coração não se desvie. O coração de Salomão se desviou por quê? Porque ele casou com várias mulheres de várias nações, não é? E essas mulheres incentivaram ele a se desviar. Olha só que interessante. Diferente de seu pai Davi, seu coração se encheu de orgulho, levado por suas mulheres pagãs, caiu na idolatria. Não demonstrou sabedoria espiritual. Inclusive o livro de Eclesiastes demonstra isso. Deus apareceu a Salomão num sonho e lhe disse que ele escolhesse o que desejasse. Sabedoria aqui, né? A sábia escolha do jovem revelou o sentimento de incapacidade para realizar a tarefa. E foi que ele pediu ao Senhor, Deus lhe deu a sabedoria que pediu. Pede que queres, que eu te dou. E aí, outra coisa que Salomão fez, organizou líderes, sábios, ministros de Estado. Não é? O seu reino, apesar de depois ter caído, teve uma extraordinária prosperidade. Não é? Qual foi o maior empreendimento de Salomão? Construção do templo. O templo ficava situado num lugar histórico. Em que lugar fica o templo? Hoje na Mesquita de Omar. Mesquita de Omar. Mas o que aconteceu no local onde fica a Mesquita de Omar? Historicamente falando. Só no Vale de Aguta. É o Monte Sião, né? É o Monte Sião? É o monte onde alguém fez alguma coisa com alguém e Deus se agradou. Abraão. Onde o Abraão sacrificaria Isaac. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Foi esse local. Então ele é amado, vamos dizer assim, adorado, ele é respeitado pelas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, que são as 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Oi? Cristianismo, islamismo e... Hinduísmo? Não! Tá amarradismo. Não, judaísmo, ok? O hinduísmo não pode. Por que o hinduísmo não pode? Dentro do princípio que eu falei aqui. Fala a minha sabe, vai lá, arrebenta. Por que o hinduísmo não pode ser considerado como uma das religiões, das 3 religiões monoteístas? Porque o hinduísmo tem
mais de 670 milhões de deuses, ok? E contando, e subindo, ok? Tem uma religião lá, só uma parênteses aqui, que eles adoram rato, né? Ai, que nojo. Já viu? Eles vão lá, colocam oferendas lá e os ratos estão dentro. Vamos lá, vamos pular, você já está indo. Peraí, legal. Então, o hinduísmo não pode ser, porque o hinduísmo adora vários deuses, é politeísmo, ok? As três religiões, maiores religiões monoteístas do mundo é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Qual é a religião que mais cresce no mundo? Oi? Islamismo. Não, só para zoar, pessoal. Islamismo, por incrível que pareça, infelizmente. Não. O cristianismo ainda é a maior religião do mundo. Mas o islamismo está crescendo a cada dia. A prefeita de, se eu não me engano, a prefeita de Londres é muçulmana. Em Paris, teve uma igreja protestante que virou mesquita. Só para informar para vocês. E aqui no Brasil, a gente vê aquelas barraquinhas vendendo comida árabe, salgados árabes. Isso, são missionários. Eles fazem isso para se sustentar. Eles são missionários muçulmanos que estão começando, cursando, então para se sustentar eles dão essas barraquinhas. Olha só. Na Tijuca tem uma coisa muito curiosa. Ali naquela rua ali, você viu? Você viu ali, eu até tirei foto para ler pro bispo. Qual é o nome da rua ali? Aquela rua ali do HPL, quando você vai para Vila Isabel, para pegar 28? Maxwell? Não, você vem nessas penas. Não, é Gonzaga Baixo. Eu acho que é Gonzaga Baixo. É. Você tá indo como se fosse para o Uruguai, só que você entra à sua direita, vai para Vila Isabel. Gonzaga Baixo. Ali, gente, é assim mesmo, ó, de verdade, ó. Tem aqui uma igreja católica, aqui a igreja da Valnice Egoísta, já vou falar dela. Valnice Mil Homens. E aqui tem uma mesquita. Ela ia na opinião quando a gente era criança. É mesmo? Era bebê. A gente era criança, não. Olha só. Aqui, ó. Igreja católica, igreja evangélica e templo mesquita. Não mesquita. Um do lado do outro. O crescimento do... Antigamente era costumeiro, porque lá tem prédio, são de 2 moras, tem uma... Inclusive... Mas na Tijuca, a gente vai no shopping, a gente vê nem casa não. Tem demais. Eu contei ela pra mim. Mas Ela tava botando lixo, aí eu... mas o mundo é assim. É. A gente não abre outra parte, não tem como ser. Isso aí. Verdade, Isso aí. verdade. Islamização. Vamos lá. Olha, mas eu não falei não. Tá? Eu só estou dando aqui. Mas a pastora Valnice Gomes, ela ia lá. Naquele tempo que o Betel João Pessoa, de Pernambuco, ia lá. Ela ia com as Não meninas. sabia, não. Sabia, não. Olha só. E eu me escondia assim, me segurava no banco, porque elas faziam os apelos de missões, gente, sem ter noção. Deus falava assim, ó, forte, eu era novinha. Aí eu ficava assim na cadeira, não vou à frente, eu tô segura aqui. É forte, né? Vamos lá. Página 105, aí nós temos aqui, já vimos, aqui ó, Monte Moriá, onde o Abraão ofereceu a Isaac. Já vimos que Davi comprou a ilha de Araúna na aula passada, nós falamos sobre isso. E hoje onde está construída, como disse José, é a mesquita de Omar, sagrada para os muçulmanos. Aí, há 3 templos terrenos mencionados nas escrituras. O primeiro é o templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônicos. O segundo é o templo de Zorobabel. E o terceiro foi o templo de Herodes. Ok? Aí eu pergunto a vocês, o templo de Salomão que está lá na Avenida Celso Garcia, São Paulo, ele é o templo de Salomão? Não, eu quero só esclarecer o negócio. Aí é horrível. Não, mas eu quero que vocês falem para mim, é o templo de Salomão? Não, quando eu digo templo de Salomão, no sentido seguinte, o modelo dele, o desenho, a arquitetura dele é do templo de Salomão? Não, ele é o templo de Herodes. O modelo arquitetônico do templo de Salomão, que está em São Paulo, ele é o modelo de Herodes. Porque o templo de Salomão, ninguém sabe como ele era. Então foi feito baseado com informações arqueológicas que existem do templo de Herodes, que é esse templo que eu estou mostrando para vocês aqui. Aí é horrível, eu sabia. Tá?
Pessoa, você passa assim em frente, eu passei assim em frente, fui pregar em São Paulo 2 anos. E aí você olha aquela cidade moderna, tudo aquilo ali, gente. Aí você fala, o que é isso? Que negócio é esse no meio da cidade? Não, é horrível assim de chocar. Não, eu acho interessante. Eu acho interessante, curioso. Eu também não. Eu acho interessante. Vamos lá. Mas a intenção aqui não é isso. A intenção aqui é mostrar a vocês que às vezes a gente acha que o Templo de Salomão foi baseado no desenho do Templo de Salomão. Não, não foi baseado no Templo de Salomão. Foi baseado no desenho do Templo do rei Herodes. Templo de Herodes, tá? Agora, marketing é marketing, né, gente? Então, eu vejo pelo marketing. Então, aí nós temos o primeiro Templo de Salomão, foi destruído, não há nenhuma... O segundo templo é de Zorobabel e o terceiro de Herodes. Agora, vamos ver um pouco da glória do reino de Salomão. É difícil não esquecer de Deus numa hora de tanta prosperidade. A pessoa tende a pensar só nos seus bens. Foi toda essa glória que levou Salomão à queda por causa da sua apostasia. Deus levantou inimigos para o afligirem. O livro de Eclesiastes descreve a futilidade. Nesse livro de Eclesiastes, Salomão vê como as coisas que ele fez por vaidade. Né? Ele fala que tudo é vaidade. Né? Ele chega à conclusão que todas as conquistas, o dinheiro que ele teve, as mulheres que ele teve, a fama que ele teve, o sucesso e a prosperidade que ele teve, ele chega à conclusão, quando escreve o livro de Eclesiastes, que tudo é vaidade. A fama de Salomão, na verdade, ela estava ligada com Jeová. Só que Salomão não levou esse interesse, ele apenas levou tudo para si próprio. Olha só, a rainha de Sabá ficou impressionada com sua sabedoria, página de 106 agora. Ficou impressionada pela sua criadagem, isto é, pelo número de criados, o número de servos que ele tinha. Ficou impressionada também pelo Deus de Salomão. Olha que interessante, está no versículo, você pode abrir aí, abre aí, por favor, Jussara, 1 Reis, capítulo 10, versículo 7, 8, 9, por favor. 1 Reis 10, 7, 8, 9. Mas eu não acreditava no que dizia, até ver como me propôs. A realidade não compara nem a metade. Ultrapassa em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da terra, e continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. E que seja o Senhor, o teu Deus. E se agradou de ti pelo comunhão de Israel, por causa do amor que pede o Senhor para com Israel. Ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. Quer dizer, ela reconheceu, ela viu toda aquela, vamos dizer, pomposidade que ela tinha recebido. Salomão reinou 40 anos, né? E a princípio foi tudo bem, porém mais tarde surgiram problemas. Observe que Saul e Davi e Salomão reinaram, cada um deles 40 anos. É interessantíssimo. Agora, a ostentação de Salomão foi que ele começou a onerar o povo. Ele começou a ostentar, ele começou a fazer tudo muito luxuoso. Quer dizer, se ele tivesse parado de fazer um luxo para o templo do Senhor, tudo bem. Davi ele tinha essa preocupação, né? Eu não vou fazer um palácio para mim e eu não vou construir um templo para o meu Senhor. Davi tinha um pensamento contrário. Ele tinha a preocupação de fazer uma coisa de melhor qualidade para Deus. E ele falou, olha, eu quero que o templo do Senhor seja muito maior, muito mais grandioso do que o meu palácio. Já Salomão, depois de construir o templo, ele começou a esnobar, começou a andar de batidão de prata, começou a andar com um montão de mulher. Não parece com um funkeiro de hoje em dia? Né? É mais ou menos isso, porque todos, se você for ver, só mansãozona, piscina, mulher na piscina, e mulher e dinheiro, né? E é isso que o funk é. E aí a gente pensa vê que tudo é muita vaidade, é para ostentar, ostentação. Só para completar aqui, eu já te dei uma palavra. E aí o que aconteceu? O luxo e a idolatria tinham rebaixado o moral. O reino estava a ponto de dividir-se. Pode falar, professor. Detalhe de Salomão. Imagina uma mulher ser cantada por Salomão. Como é que ela ia resistir? O cara é muito inteligente. Ele podia ser horrível, mas com a lábia que ele tinha, com a sabedoria que ele tinha, por isso que eram 300 concubinas e 700 mulheres. Não tinha como. Não, era muito mais, era muito por causa das alianças que ele fazia. Ele fazia muitas alianças. Exatamente. Se você fizer o cálculo, vai faltar tempo. Sim. Né? Não é? Então. Mas nada se compara a Salomão. Se você for fazer um cálculo matemático, para ele atender todas as mulheres,
ele teria aí 3 anos para atender, né? Cálculo assim, bem porquinho meu, né? 3 anos para atender todo mundo, né? Sem ficar doente, Sem ficar doente, sem folga, sem feriado, não tinha Natal para ele, não tinha Ano Novo, e todo dia. Então, não tem Um como. detalhe, ele não era Davi. Davi era outra história. Sim, verdade. Mas olha só, siga, meu amor. O Senhor não falou para Davi que seria ele que ia construir sem Salomão, né? Sim, sim. Templo. Deus deu a honra a Salomão. Mesmo com isso, mas havia uma palavra que ele seria o construtor, né? Não, e ele fez bem, como você vê aqui, ó. Ele construiu o templo. Ele fez, foi uma fase boa de Salomão. Entende? Aqui a gente vê realmente como uma pessoa, ela cresce a sua cabeça, né? Sobe o poder à sua cabeça, né? Até que ele estava bem aqui, construiu o templo, e você vê que é do 5 a 8, quer dizer, até o 8 você tem ali histórias e... Quando a gente leu lá em Deuteronômio, falando sobre devocional hoje, vai entender que Deus não iria um negócio tão assim. Não é? Não, calma, que negócio? Essa parte que você Deus não queria um reino assim. O templo, sim, o templo podia caprichar. O templo podia fazer de ouro de ponta a ponta, Deus merece melhor. Legal? Mas o reino não. O capítulo 17 fala sobre o reino e os poderes e os bens dos reis. Então aí é coisa do rei, coisa particular, coisa dele. O templo não, o templo tem que caprichar. Tanto é que Davi queria fazer um senhor, templo do Senhor. Ok? Vamos lá. Legal, esclarecido? Vamos lá. Durante esse tempo houve corrupção. Não, olha só, desculpa, lá em cima, página 106, terceiro parágrafo. A prosperidade e o poder de Salomão alcançou e tinham seus perigos. Isso custava dinheiro, significava aumento de impostos, que tornaram o fardo insuportável, gerando sementes de intranquilidade e revolta. Salomão escravizou o povo. Olha que interessante. Salomão implantou a escravidão e serviços de trabalhos forçados no povo, aumentou impostos, instalou-se soberbamente em Jerusalém, ficando seu templo, mandando vir operários e madrilhados fora do país, e depois construiu para si um palácio, olha aí, que deixou abismados seus próprios súditos e os visitantes estrangeiros. Eu acabo de ler aqui. Durante muito tempo houve corrupção, suborno debaixo de toda essa carga, cresceu a inquietação, o espírito rebeldia, o povo ficou revoltado. Parece até um lugar que conheço. Ficou revoltado, viu? Tanta ostentação, tanta corrupção, né? Tanta mentira. Subiu a cabeça. E aí o povo o que fez? Foi pra rua. Considere os acontecimentos que levaram ao declínio do reino. Por muitos anos houve ciúme entre norte e sul. A causa do ciúme tratava de 300 anos. Olha só. E era devidamente principal o ciúme entre as tribos de Efraim e Judá. Note as bênçãos que Jacó impetrou sobre Efraim. E desde o dia de Josué, que era da tribo de Efraim, ela ocupava um lugar de destaque. A transferência da autoridade de Judá deu-se com Davi, que pertencia a essa tribo. Aí gerou ali um ciumeira. Por quê? Porque virou cidade de Davi também, Israel, cidade de Davi. Todo esse ciúme entre as tribos intensificou por causa das privações. O povo estava passando necessidade. E o camarada estava gastando, né? Suas exigências criaram opressão e a sua infidelidade de Deus reclamava a justiça. Quando o filho de Salomão, Roboão, ameaçou colocar fardos mais pesados ainda sobre o povo, sua imprudente teimosia só fez acrescentar combustível à fogueira. Após a morte de Salomão, Israel reuniu-se em Siquém para proclamar Roboão rei. Após a morte de Salomão, Israel reuniu-se em Siquém para proclamar Roboão rei. Porém, o povo fez-lhe o pedido de que aliviasse o pesado jugo que lhe havia posto. Salomão, só vai começar agora, seu Roboão, dá para baixar aí o valor aí dos impostos? Nossa, tá pesado aí pra gente, tá difícil, né? E o povo pediu clemência. Aí o rei Roboão foi pedir conselho. Ele foi pedir conselho aos coroas? Ele foi pedir conselho aos experientes? Não, ele foi pedir conselho aos Nutella. Aos coleguinhas playboy que aproveitava quando ele era garotão. E viveu no bem bom, não tinha dificuldade, não tinha, só tinha facilidade. Ele pediu conselho a quem? A esses jovens que haviam crescido com ele na corte. Quer dizer, os coleguinhas dele, a galera do rolê dele. Ao invés de ele escolher pessoas sábias, não, ele buscou aos jovens.
ele recusou atender o povo, e 10 das tribos recusaram reconhecer como rei. As 10 tribos do norte aclamaram rei a Jeroboão. Então, esse impasse houve o quê? Uma divisão dos reinos. Judá e Benjamim seguiram Roboão. A divisão do reino era assim, um fato consumado. Mas não veio totalmente surpresa. Tensões no relacionamento entre as tribos puderam ser vistas até no dia de Josué. Quer dizer, era uma guerrinha que já existia na época de Josué. Já existia uma coisinha assim. Ali foi a gota d'água. No início do reino de Davi, somente Judá aclamou o rei Salomão e teve dificuldade de manter o reino unido. A história do povo, que até o fim do reinado de Salomão havia feito referência a um povo e ao reino que passou no ano 932 a.C., a referência a 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, posso apagar aqui? Pessoal, enquanto você apaga, eu posso contar um fato bíblico? Pode contar. Isso aí, a Bíblia diz que, esqueci o nome dele, Jeroboão vinha no caminho e o profeta Ias contrário a ele, o profeta Ias para ele, tira a capa dele, rasga, divide em 10 pedaços e diz assim, ó, o Senhor te fará governador sobre Israel. E Deus falou para Salomão, o teu servo reinará em teu lugar, não foi? Foi certo? É isso aí. Foi da capa, dividiu em 10. É muito interessante essa passagem. Aqui é 2, aqui é 10. Certo? É. Aí você tem aqui. E aí houve a divisão, cadê aqui? Ó? O reino dividiu-se, página 108, segundo parágrafo, lá embaixo. O reino dividiu-se, o julgamento veio sobre Salomão por seus longos anos de luxo, orgulho e poder. A apostasia religiosa vinha como verme moral, corroendo a raiz da vida de Israel, de árvore caiu. Nada destrói mais que a raiz de uma nação do que um declínio religioso. Então aqui, o que causou queda foi orgulho, luxo, poder, apostasia, idolatria. O pecado traz divisão, o reino foi dividido por causa do pecado. E aí, engraçado, eu não achei, eu tive a impressão que eu fiz uma anotação, preparei até que fazer a anotação aqui. Foi que eu anotei isso? Você estava falando sobre uma política que você Isso. Isso, recusou atender o povo. Então aqui nós temos Israel, né? É o contrário, né? É o contrário. Porque ficou com ele, Benjamim e Judá. Não, bota o 10 e 2, né? É isso. O que dá, acho que dá uma respondendo, né? Faz parte. Viu que até caiu naquela hora, isso não. Então aqui nós temos Roboão, certo? Sim. E aqui nós temos Jeroboão. Tá vendo? Faz parte. Eu estou chamando Jesus de Genésio e o Buda ignorou. São os fatos da vida, né? A vida tem isso. Israel, Sim. aqui é Samaria. Não, ao contrário. Jerusalém Viu, foi. né? Jerusalém? Jerusalém nem foi com Judá. E Judá ficou junto com. Não foi? Judá ficou junto com. E Judá ficou o Eu templo. já estou indo com você. E a idolatria entrou aí porque o templo ficou do outro lado. Ficou com o pessoal de lá. E aí, gente? Obrigado, gente. Eu tô Não, vendo vai vocês que lá. a minha cabeça tá ferrando tudo. Depois na edição. Olha, eu nunca errei isso na edição, tá tudo certinho, foi perfeito. Na edição fica tudo limpo, não tem erro, não tem problema nenhum. Ó. Vamos lá. Então nós temos aqui Israel, isso tudo vai ter edição, tá vendo? Na edição tá tudo ali. Então Israel era reinada por Jeroboão e a capital era Samaria. Judá, Roboão, Jerusalém, perfeito, sem nenhum problema, viu? Vamos lá. Josué era da tribo
calma. Ah, tá. Página 107. Penúltimo parágrafo. A Bíblia apresenta a história de Israel e de Judá alternadamente nos livros de Reis. A história de Israel é relatada com mais detalhes. Nos 200 anos que durou o reino de Israel, os dois reinos irmãos viveram tempos de franca hostilidade, tempos de coexistência pacífica e tempos de aliança direta. E ambos reinos foram profundamente influenciados por reis, tanto para o bem quanto para o mal. Após os reis do Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, seguiram-se os reis do Reino Dividido. Já li aqui. Agora vamos pular, a gente desce lá embaixo e a gente vê a questão dos profetas, que é... aqui. É isso mesmo. Elias foi um dardo de fogo que Deus desferiu sobre o perverso Acabe e o idólatra Israel. Ele atravessa essa página da história de um modo rápido e terrível, como relâmpago. Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, é a maneira como apresentado. O nome Elias significa Jeová é meu Deus. Adaptava-se perfeitamente a ele. Foi o mais notável dos profetas. Ele era corajoso, intrépido, zeloso. Os píncaros, isto é, o topo, do seu triunfo foi no Monte Carmelo. A profundeza do seu desalento, seu glorioso arrebatamento no céu, num redemoinho e a aparição no Monte da Transfiguração. Foi uma figura notável das montanhas de Gileade. Seus longos cabelos caíam-lhe sobre o manto de pele de carneiro. Interessante aqui é que a pergunta: Elias subiu no carro de fogo? Subiu ou não subiu? Quem acha que subiu, levanta a mão. Quem acha que não subiu, levanta a mão. Quem não acha nada? Ele subiu num redemoinho. Muitas pregações, eu acho que você já deve ter visto na internet, talvez, falando sobre isso, que é muito claro que foi no redemoinho. Havia, sim, um elemento de carro de fogo, mas ele não subiu no carro de fogo, ok? No Monte Carmelo, já li isso aqui, né? Ele pediu que descesse do fogo do céu diante dos profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele foi o evangelista do seu dia, trovejando advertências a esse povo idólatra. Ele desempenhou seu ministério com profundo zelo pela lei de Deus e pela glória de Jeová. E assim como Moisés, o seu ministério foi acompanhado de realização de milagres. É interessante que o Elias realizou quantos milagres? Ou quantos milagres foram são apresentados no reino na gestão de Elias? 7. Ok? Vou só finalizar aqui. Dá um cafezinho. Sim, vou só finalizar aqui. 3 aspectos salientam no caráter de Elias: coragem, fé e zelo. O ministério de Elias foi amplamente acompanhado por milagres. O profeta superou Elias nesse aspecto. Com veemência, Elias condenava a apostasia e a iniquidade em Israel. E aí a gente vai falar sobre isso. Gente, vamos lá. Então nós temos aqui Elias com 7 milagres. E nós temos Eliseu com 14 milagres, porque Eliseu pediu a Elias a porção dobrada. Né? Ali é de segunda reis agora, né? Isso, segunda reis. Opa, obrigado pela observação. Vamos lá. Eliseu, ministério de Eliseu, segunda reis 1, do capítulo 1 até o capítulo 9. Oi? Eles eram careca? Qual é a prova de que eles eram careca? Porque as crianças, os meninos, olha, ele era tão careca que chegava a brilhar. Aí a gente faz aqui, ó, não, isso aqui é coisa de quadrinhos, ainda não. Isso aqui quando brilha, é assim, tá bem. Então, Eliseu, a sua pergunta foi porque a prova que ele era careca, que a Bíblia diz que os meninos, né, diziam quando ele passou, dizendo, sai calvo, e ele... Oi? Eles não falam pra analisar essas coisas assim, né? Mas a gente acha que eu falo muito ruim, ou não consigo falar com nervoso, não sei o quê. Mas Moisés era gato. Não, calma. Não, então,
tinha dificuldade na fala. Enfim, né? Ninguém pode provar isso. Calma. Aí, ó, ele ali era careca. Isso pode provar. Não, então, mas eu tô falando ao longo da história da Bíblia, todas as coisas, todo mundo tinha alguma coisa que, né, e aí às vezes a gente acha que ali, ai meu Deus, eu tenho isso, mas... Provavelmente Paulo também tinha algum problema, provavelmente. Não podemos dizer o que ele tinha, não sabemos dizer, a Bíblia não fala. É muito importante, isso é muito importante, gente. Um parênteses aqui. Na teologia, o que estiver na Bíblia, você pode falar. O que estiver suposto na Bíblia, você pode dizer o seguinte: acredito que seja, supõe-se que seja, alguns eruditos dizem, mas não podemos dizer, é isso. Por exemplo, a irmã falou aqui, eu entendi o que você falou, mas a frase é que está errada. Moisés era gago. Não, a Bíblia não diz que Moisés era gago. A não ser que, se a gente for no original hebraico, quando ele diz, porque sou pesado de língua, aí se no original, pesado de língua, ou hebraico, dessa palavra for gagueira, ou até, sei, a gente não sabe. Não diz. A gente, é por isso que eu falo, a gente não pode dizer algo que não está na Bíblia. Aí pode dizer o seguinte, ele tinha uma coisa, com certeza ele tinha, algum complexo na hora de falar. Então isso a gente pode falar. Isso é Bíblia. Moisés tinha um problema com linguagem, para falar. Exatamente, igual como é aquele lutador? Anderson Silva? Você vai colocar, ela derrotou todo mundo. Eu posso falar de mim. Toda vez que eu atendo o telefone, eu sou um cara másculo. Você vê que eu sou um cara másculo. Mas quando eu atendo o telefone, a pessoa lá do lado fala assim: a senhora pode chamar Alexandre. Não vou nem falar de certas pessoas que estão aqui também. O problema que a voz é bem grave. Entendeu? Essa parte eu falo. Então, a verdade é que a gente só pode afirmar o que está na Bíblia literal, ok? Então não vamos dizer que Elias subiu num carro de fogo e não vamos dizer que Moisés era gago. Mas vamos dizer que Eliseu era careca. Eliseu sim, careca. Aí eu falo assim, não, ele não era careca, ele era calvo. Careca é calvo. Ele passou na página do dia. Aí. Tá vendo? Aí é outra especulação. Vamos lá. Eliseu sucedeu Elias. Já era um tipo caridoso, em contraste com o ardoroso Elias. Caridoso. Tá bom. Elias preparou Eliseu para ser seu sucessor. 110. Elias preparou Eliseu para ser seu sucessor. E seu ministério durou 50 anos. A maior parte dos seus milagres foram atos de bondade e misericórdia. Teve grande influência sobre os atos de bondade e misericórdia. Teve grande influência sobre os reis dos seus dias, embora não aprovasse seus atos, vinha sempre em socorro deles. Elias e Eliseu representam um acentuado contraste. Elias foi o profeta do julgamento da lei, da severidade. Eliseu foi o profeta da graça, do amor e da ternura. Quem discorda pode discorrer. Eliseu foi? José. Oi? Eu acho que Eliseu, eu até não entendi, eu até marquei aqui na apostila, né? Muito errado. Porque Eliseu ele tinha temperamento muito forte, era muito impulsivo. Possivelmente, se alguém fosse fazer essa análise do temperamento dele, ou ele era um colérico muito doido, com um traço sanguíneo, alguma coisa parecida. Mas eu não sei. Até onde eu conheço a história de Eliseu, eu não identificaria dessa como forma profeta da graça, do amor e da ternura. Eu identificaria como Ele era o profeta do julgamento da lei da bem mais severo. A verdade é o seguinte, isso é a prova que a gente... Oi? Entendi. Não, mas olha... Paulinha? Não, mas o que ele está falando, que o José está falando, faz sentido. Preste atenção. Elias acabou de ir num redemoinho do céu. O que ele faz? Pega a capa e pá no rio. Aí ele abriu o rio, com a capa dele, com a capa de Elias, na hora. Não foi? Exatamente, na hora. Então, Inclusive a Record fez muito bem feito na novela essa cena aí que eu tava vendo. Eu sugiro vocês assistirem essa cena, muito bem eu não feito. assisti não. Tá muito bem feito, tá muito bem feito. Aí, Tá ironizando ou você tá falando? Eu tô falando sério, eu assisto também, gente, pra ver como é que era, não lembro daquela época. Não, eu tô falando sério, eu vi a cena, eu também não sei. Muito bem feito. É sério, eu vi.
É certo. Aí o detalhe, quando vem os meninos, zombam dele, amaldiçoa. Quer dizer, o cara essa aí que tá mais um tema para vocês perderem o cabelo quando o seu discípulo pergunta sobre isso. Ele está lá lendo a Bíblia e aí ele lê essa história e ele fala, não, mas não pode, é criança. Mandou os bichos matar as crianças. E aí, explica isso aí para as crianças, para o seu discípulo. Eu gosto de levantar isso para que a gente comece a pensar nas soluções para as respostas. E aí, eu vou vou lembrar do que disse a Guta. A Guta, a gente quando era mais novo, a gente usava esse versículo, né? Mistérios para Deus. Deuteronômio 29, 29. Isso. Que está escrito, as coisas escritas são para nós, e as encobertas para Deus. A gente usava muito isso quando a gente não sabia responder uma pergunta. Entendeu? A verdade é que eu, sinceramente, eu fico maluco se alguém me pergunta assim. Confesso a você que eu não tenho uma resposta fechada, não. Como é que eu vou explicar uma pessoa que é nova convertida, que acabou de ler esse livro, esse texto bíblico, e mostra que o coroa, porque sofreu um certo bullying, vamos dizer assim, mandou os animais matarem as crianças. Porque esse tempo aí era o tempo da graça. Não tem nada a ver. Porque agora ele dá Não, é porque ele era profeta. Tudo que ele falasse ia acontecer. Então por isso que não acontece. Aí levanta-se a outro tema. Mesmo que ele falasse sobre... O camarada tentou me dizer, ele não morreu, só Ai, meu Deus. Mas a verdade... Peraí. Certo, pode continuar. Não, porque eu tô com medo aqui, eu tô aqui embaixo, entendeu? De repente se cumpre atrasar um pouco. Né? Vamos dizer assim. O que eu quero dizer pra você é o seguinte, aqui é muito complicado porque, como disse o José, eu concordo com o José, ele tinha um temperamento muito forte, muito colérico, vamos dizer assim, né? Um cara de sangue quente, né? E aí a gente pensa o seguinte, tudo que ele falava ia acontecer. Eliseu, ele era um camarada que ele tinha tanto poder de Deus na vida dele, no corpo dele, nos ossos dele, que ele, ou através da morte dele, realizou o que eu considero o mais assustador milagre da Bíblia. O osso dele caiu no corpo de uma pessoa que estava numa cova. E a pessoa ressuscitou. Cara, isso aí tá tanto arrepiado aqui. É um milagre que é um negócio assim... Fazer o machado flutuar. Sim, mas eu acho que o osso é muito... Não, acho que... O machado caiu aonde ali, ó? Tô. O machado flutuar. Mas o machado flutuar, eu não estou dizendo que não é um milagre, não. É um grande milagre. Mas eu fico pensando o seguinte, numa coisa que já morreu. Assim, não existe... Quando você vê um machado, existe uma consciência. Eu quero que o machado flutue, certo? Ele quis. Só que os ossos secos do homem bateram no corpo do corpo ressuscitou. Para mim, isso aí é um milagre expressivo. Mas ó, eles eram susto. Para mim, eles eram susto. Era. Gente. Mas e aí, ele é do amor? Não. Eu não, sinceramente, eu não sei te responder. Te dar uma resposta. Porque tem essa questão que está mencionando. Se cair, a gente vai ter que falar na mochila. Porque não tem como a gente Onde? ficar na prova que a gente Eu vou acha. voltar atrás. Não. Cadê onde? Tá aqui na página 112? Qual é a pergunta aqui? A última pergunta. Elias foi o profeta da graça, do amor da ternura. Eliseu foi o profeta do julgamento, da lei e da severidade. Você vai responder conforme a apostila apresenta. Conforme a apostila. Mas é uma coisa até que a gente tem que falar lá. Né? Isso. Porque não é? A gente não acha isso. Ó, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Eu tinha um professor de sociologia lá na faculdade. Ele era machão quando eu encontrava. Só vou cortar isso aqui. Aí ele falou o seguinte: porque as novas formas de família existem, as novas, como é que chama? Formação de família existe, blá, 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 blá. Eu sento sempre na frente. Ele de novo. Fala. Formação de família, segundo a Constituição brasileira, é homem e mulher. Eu não estou falando de Bíblia, eu falei, eu não estou falando de Bíblia, estou falando de Constituição. A Constituição diz que a família é formada por homem e mulher, sua prole. Então essa forma, essa nova confecção, eu falei para ele isso. Aí no dia da prova, ele botou essa pergunta. O que eu respondi? O que ele ensinou. E embaixo eu fiz um retângulo e botei. Porém, a Constituição brasileira... Perfeito.
tirei 10 na prova dele, não pôde fazer nada comigo. Respondi o que ele quis, coloquei meu adendo, fiz o meu protesto. Então é a mesma coisa aqui. Ah, professor, o que eu faço? Eu coloco o que o José falou, o que a Guta falou, o que a Ana falou? Não, coloco o que a apostila apresentou. Brasil, ok? Tá entendido? Isso você faz para qualquer coisa, independente de seminário, eu fiz isso na faculdade, faça da forma que... inclusive eu botei assim, segundo aula dada em sala, ok? A resposta é essa, tá? A página 114, a corrupção de Israel. Jeroboão, governador do Reino do Norte, chamado Israel, tinha como a capital Siquém. Jeroboão receava que as tribos viajassem a Jerusalém e a capital do reino de Roboão, a fim de lá adorarem a Deus. Por isso, ele mesmo fundiu 2 bezerros de ouro e os colocou em lugares convenientes. Betel, no sul, e Dan, no extremo norte do reino, de modo que o povo não tivesse de ir a Jerusalém. Mais de 20 vezes ele é descrito como Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Quer dizer, ele ficou conhecido como o cara que levou Israel a pecar. Fez dois bezerros de ouro. Inclusive, os bezerros de ouro eram os mesmos deuses que os hebreus adoraram, ou buscaram adorar na vinda, né, na viagem, no deserto. Essa adoração do bezerro de ouro, já existiam deuses, tá, personificados como bezerro. Então aquilo já era uma adoração que já existia. Isto é, eles já tinham provavelmente, olha o que eu vou dizer aqui, ó, provavelmente, eles já tinham uma informação de um deus com uma característica bovina. Um desses deuses é o deus, vou lembrar o nome dele. Aquele que eu falei aqui na aula da primeira aula que eu dei. É um deus que tem um buraco aqui no meio dele, é um boi, ele tem a mão assim, as pessoas jogam as crianças. Moló. Mas ele tem um outro nome, eu estava tentando lembrar aqui. Vamos lá. 114, né, que eu estou lendo? Vamos só um instantinho. Os assírios, guerreiros fortes e cruéis, construíram seu reino com a pilhagem de outras nações. Eles esfolavam pessoas vivas, cortavam as suas línguas, arrancavam-nos os olhos, desmembravam os corpos e depois, para infundir terror, levantavam um monte de crânios. Por 300 anos a Síria foi um império mundial. Eles foram levados para estar com esses povos. Foram levados para a Síria como cativeiro. Judá o cativeiro, o reino do sul. Agora vamos ver o reino do sul. O reino do norte é Israel. O reino do sul, Judá. O reino do sul tentou conquistar o reino do norte durante 80 anos. Houve guerra contínua entre eles, mas fracassaram no seu propósito. Veio então um período de 80 anos de paz entre os dois reinos. Depois do casamento do filho de Josafá, que era do reino do sul, com a filha de Acabe, do reino do norte. Finalmente, houve um período de 50 anos onde se guerreavam de tempos em tempos até ao cativeiro. No reino do sul, só houve uma dinastia, a dinastia de Davi. Veja que isso aqui é uma promessa que Deus fez a Davi, que a sua família não ia deixar de reinar, mesmo, vamos dizer assim, aos trancos e barrancos. De Roboão a Zedequias, grandes profetas dessa época foram Isaías, Natã, Jeremias, Joel e Sofonias. Estes livros que poucos crentes leem. Isso aqui é um data Alexandre bem assim, certo, tá? Mas eu vejo difícil, irmão. Vou ler um versículo aqui para a meditação dos irmãos. Vamos abrir em Obadias. É difícil ver alguém lendo isso, né? Cerca de 136 anos após a Assíria ter levado cativo o reino do norte, do reino do sul, foi levado cativeiro por Nabucodonosor da Babilônia. Então agora nós temos aqui, levado cativeiro Nabucodonosor. E aí você pode lembrar das histórias, não é? Quem é que foi levado por Nabucodonosor? Tá faltando aí. Antes. Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Certo? E Ezequiel. Ezequiel. Né? Porque Jeremias, o rei perguntou para ele, quer ficar ou vai? Mas aí o rei de Judá não deixou ele ir. Isso. Então foi só esses três.
O povo esqueceu-se de Deus, página 115, e recusou ouvir a advertência dos profetas. Deus queria que seu povo aprendesse a lição de obediência e dependência. Em 1 Reis, vemos desmoronar o reino de Israel, que estava orgulhoso e arrogante. Em 2 Reis, pecando ainda mais. Israel é levado em cativeiro. Em 2 Reis, encontra-se um segredo da queda do povo judeu. Ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Você vê que se Salomão talvez tivesse se firmado, não é, no caminho correto, a descendência, talvez essa divisão não poderia não ter acontecido. A gente vê, às vezes a gente vê uma pessoa num auge, vamos dizer assim, famosa, sei lá, em crescimento, em ascensão, dentro da igreja, e acha que ela nunca vai cair, vai ao fundo do poço, ou vai causar um problema. Nós temos aí Davi, né? Que apesar de ter sido um homem segundo o coração de Deus, porque era o coração dele, ele teve consequências terríveis dos erros dele. Salomão teve momentos maravilhosos, se tornou uma pessoa conhecida, mas ele também levou consequências terríveis que a gente está lendo aqui, que poderiam ter sido evitadas, né? Ficou firme como uma rocha diante das... as figuras atuantes e influentes naquela época foram os profetas Elias e Eliseu. Elias era a força de Israel. Jezabel e Acabe havia intimidado o povo e levado à submissão. Elias, porém, resistiu. Onde diz, tão certo como vive o Senhor de Israel, perante a cuja face estou. Ficou firme como uma rocha diante das fraquezas de Israel. Elias foi o campeão do Altíssimo. Ele trouxe Deus ao povo e foi o pastor evangelista daqueles dias. Aqui é interessante, a apostila, eu acho que algo que falta na apostila é mostrar, por exemplo, Elias na caverna. Eu achava importante mostrar essa parte de Elias. Aqui a gente está vendo algumas coisas muito apenas coisas boas, né? É muito importante, até porque a Bíblia, ela mostra só coisas ruins. A Bíblia mostra Davi, poderoso, Davi, escrevendo salmos, né? A Bíblia mostra Salomão, né? Construindo o templo, mas a Bíblia também mostra as quedas dessas pessoas. Eu lamento que realmente aqui na apostila não tenha essa lembrança, né? Dessa fase difícil que passou Elias, mas tudo bem, é muita informação, talvez aí eles queriam cortar máxima informação. O reino do norte ou de Israel. Jeroboão, primeiro rei, escolheu Siquém pela capital e estabeleceu 2 centros religiosos. Ao norte, Betel, e ao sul. E ambos os centros mandaram colocar um bezerro de ouro, como eu já falei com vocês. E eles fizeram os deuses que havia tirado, do Egito, né? Com isso, ele queria evitar que o povo peregrinasse a Jerusalém para o templo servir ao Senhor. Quer dizer, é um negócio de maluco, né? Para pra pensar. Não vai para lá, eu vou fazer Deus para você. É um negócio assim. Ele podia ter feito o seguinte: eu vou fazer um templo para o Senhor aqui. Entendeu? Mas a cabeça do cara estava totalmente fora. Ele fez esses desejos. Aí nós temos a dinastia de Onri. Onri tomou o poder e nos 7 anos que reinou, conseguiu criar no país um clima de ordem e estabilidade. Ele fez Samaria capital, mas fez também o mal, o que parece aos seus olhos. Samaria, né, onde você lembra da mulher samaritana, onde você lembra se eu me engano, é André, acho que não lembro, André, eu acho que Tiago fala Jesus mandar fogo, né? Aquela cidade, é Samaria. E você lembra do Novo Testamento. Acabe e seu filho seguiu as pisadas do pai, continuou a edificação de Samaria, expandindo as relações comerciais com a Fenícia. Relações que se consolidaram quando este rei casou com a princesa Sidônia Jezabel. Este casamento foi desastroso para a vida do país. Isabel lutou para que o culto a Baal fosse a religião oficial de Israel. Acabe construiu um templo e um altar a Baal em Samaria. Nesta ocasião, Deus levantou o profeta Elias, no qual vocês lembram da história. Jeú, o rei Jeú atuou furiosamente. Ele tentou fazer cessar o culto a Baal, que é a resquício lá a gente viu aqui da administração anterior do filho de Onri, né? O rei Jeroboão fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Na dinastia de Jeú destacou-se sem dúvida o rei Jeroboão.
a Bíblia diz que este rei fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, nunca apartando-se dos pecados de Jeroboão, mas seu reinado de 41 anos foi mais próspero. Olha só o que aconteceu no reinado desse homem. Número 1, página 116. Número 1, rei Jeú expandiu o reino. Número 2, reforçou o poderio militar. E número 3, trouxe progresso material à cidade. Né? Todavia, a prosperidade beneficiou uma minoria. Os pobres eram explorados e oprimidos. Conhece até hoje. As propriedades dos pobres eram empenhadas. Quem não tivesse dinheiro não teria as suas causas julgadas de modo justo. A corrupção era generalizada. Contra tudo isso, levantou o profeta Amós, anunciando o juízo de tudo isto. Levantou o juízo de Deus. A mesma mensagem foi entregue pelo profeta Oséias, poucos anos mais tarde. Mas o povo não deu ouvido. Ninguém acreditava que o tempo de prosperidade um dia terminaria. Mais uma vez, eles achando que só iam viver no bem bom, né? Aí, com a morte de Jeroboão II, Israel entrou no período de luta pelo poder e terminou em catástrofes. A Assíria venceu Israel e deportou uma parte da população. E aí nós temos aqui Israel sendo levado, mais uma vez, né? A Assíria trouxe gente de várias partes do seu reino para habitar na cidade de Samaria. O destino das 10 tribos levadas para a Síria não é conhecido. As hipóteses apresentadas são muitas, mas não se sabe ao certo. O certo é que as promessas dadas a Israel foram dadas a um povo de 12 tribos. E tanto Ezequiel como João no Apocalipse se refere sempre a 12 tribos de Israel. Isto é, não se refere à divisão, se refere às tribos unidas. Reino de Judá ou Reino do Sul. Né? O Reino do Sul em dimensões e população era menor que Israel, mas possuía 3 vantagens importantes. Uma dinastia firme. Qual era a dinastia do pessoal de Judá? Davi e... Oi? Salomão, né? Uma capital consolidada. Qual era a capital? Um santuário. Onde que era o santuário? O que era o santuário? O templo. Né? Então nós temos aqui tudo garantindo, ou teoricamente garantindo, que seria, vamos dizer assim, a casa de Deus, né? Um local onde Deus habitasse. Muitas vezes parecia que Judá ficava em segundo plano, obscurecida pelo reino do norte, maior e mais poderoso. Eles tinham 10 tribos. Roboão e os seus reis vieram após ele, esforçaram-se para manter a autonomia na frente do reino do norte e construiu várias cidades fortificadas para a defesa do seu reino. Nos primeiros 60 anos do reino dividido, houve tensão e hostilidade entre os dois reinos. Quando Omri assumiu o poder em Israel, fez o possível para melhorar as relações do reino vizinho. O rei Acabe de Israel fez aliança com o rei Josafá de Judá. E a filha de Acabe, princesa Atália, casou-se com Jeroão, filho e sucessor de Josafá. E iniciou-se aí um período que Judá dependeu grandemente de Israel, tanto no terreno político como religioso. Vamos lá. Agora nós temos aqui, ó, na página 118. Fala, meu amor. São que horas? Me ajuda na hora aí. 5 minutos. 5? Então eu vou terminar aqui, vou parar por aqui. A aula que vem, nós vamos finalizar e vamos... Era uma página só. Só rapidinho aqui, ó. Os assírios, eu já falei dos assírios, né? Aqui ele especifica os assírios, que eu já falei dos assírios. Falei quem eram eles, né? Que eu falei, ó. Fortes, cruéis, né? Esfolavam suas pessoas vivas, né? Já falei. E a espada de Nabucodonosor, né? Que eu já falei também aqui de Nabucodonosor, ok? A apostila, ela vai e volta, né? Um negócio meio... Né? Vai indicando que Jesus está chegando, né? E aí, a aula que vem a gente vai ver 1ª e 2ª Crônicas e ver Esdras.